Oi, meus amores, meus bebês e besudos. Então, desculpa aí porque o microfone tá todo zoado. Mano, acho que eu falei aqui no vídeo, eu nem lembro, mas tô gravando isso aqui depois que eu percebi que eu esqueci de avisar no começo do vídeo. Mas minha cadeira tá dando uns crack também. Ah, eu lembrei, agora eu lembrei que eu falei isso aí no vídeo. Beleza? Então, assim, perdoe pela qualidade do microfone e tudo. Perdoe. Ah, eu não botei Imita aí também, porque, pô, Imita ia ficar lá em cima e não tem graça, entendeu? Eu quero ranquear a prova é diferente. Então é isso aí, beijo. Beleza, então aqui vamos ranquear os principais concursos militares e vestibulares do país, baseado no nível de dificuldade, né, de você ser aprovado. Então a gente vai levar em consideração o tempo de prova, a dificuldade das questões, a quantidade de matéria na prova, esse tipo de coisa, beleza? E aqui eu deixei os principais concursos pra gente dar essa ranqueada da hora, beleza? E 5 níveis, né? O nível mais Sigma, voltar com a ex, aí tem o nível muito Sigma, o nível padrão, seleção brasileira e o nível Brasil Escola, tranquilo? Então vamos começar isso aí que eu tô um ano sem gravar já e eu preciso monetizar no canal pra ganhar dinheiro e gastar tudo com vodka no carnaval, né? Então vamos lá. Cara, vamos começar aqui, ó. Epicar tá aqui e Colégio Naval tá aqui também, ó. Vamos ranquear os dois primeiro. E assim, a prova do Epicar e a prova do CN são duas provas que, assim, pô, cara, são diferentes, tá ligado? São provas que são muito diferentes, mas que muitas vezes são colocadas em pé de igualdade, né? No nível, tipo, de você conseguir comparar tanto elas mesmas, elas entre si, né? Tanto elas com outras provas. Então, assim, você comparar a prova da EPICAR com a prova da SpaceX, ou a prova do CN com a prova da SpaceX, é muito difícil, sabe? Porque as matérias são diferentes, o nível da prova, né? A quantidade, o estilo, entendeu? É muito diferente. Então, assim, eu vou comparar a prova baseado na idade dos caras que fazem a prova, entendeu? Apesar da prova do Colégio Naval ser difícil até para quem faz as provas de oficial de ensino médio, né? Mas vamos lá. Então, assim, cara, a prova de EPICAR, eu coloco ela aqui em padrão, porque a prova, ela é muito chata mesmo, entendeu? A prova é chata, chata de fazer. Pô, tem uma quantidade considerável de questões, mais uma redação em pouco tempo. São questões muitas vezes ambíguas, são questões e, cara, pô, você tem que usar bastante a lógica, você tem que pensar bastante, são questões com bastante conta, bastante texto. Lembra um pouquinho do Enem, inclusive, né? Mas no sentido positivo. Não tem como o Enem ser positivo, né, cara? Mas, tipo assim, lembra assim na cara da questão, muito texto, toda a questão contextualizada, né? E, assim, não tem nada de muito complexo, né, cara? Você não tem uma matéria que, pô, é complexa. Óbvio, as matérias que caem são difíceis. Um produto notável, uma faturação que você vai ter que desenrolar na Car, tende a ser bem mais difícil do que uma faturação que você vai ter que desenrolar, sei lá, cara, na prova, pô, da EFON, entendeu? Porque o nível de cobrança é diferente. Uma função de segundo grau tende a ser muito mais difícil na EPICAR do que na SpaceX, entendeu? Mas assim, não tem uma geometria analítica, não tem uma trigonometria, não tem uma análise combinatória na EPICAR. Então, assim, a dificuldade da prova, eu acho que está mais concentrada no tempo e no estilo da questão. Enquanto no colégio naval, eu acho que não tem essa questão do tempo, mas a prova em si, ela é difícil, ela é complexa pelo nível de dificuldade da questão. Então eu boto ela aqui muito sigma. Prova de EPICAR, a prova de EPICAR não, né? A prova do colégio naval, ela já foi mais difícil. Se você pega, por exemplo, a prova de matemática desse ano, ou a prova de matemática dos anos, tipo, de 5 anos atrás, você vê uma diferença. Mas isso não significa que a prova em si tá mais fácil, né? Porque você pega, por exemplo, matemática, entre algumas aspas, facilitou, entendeu? Tá difícil ainda, mas facilitou. Mas você pega, pô, biologia do CN tá muito difícil. Química e física aumentou o nível, entendeu? Não tá impossível, mas aumentou, deu pra sentir a diferença. Pô, a parte de história, de geografia do Colégio Naval aumentou bastante. O português ano passado também veio rasgando. Mas assim, aumenta uma coisa, dá uma diminuída em outra. A prova do colégio naval tá perdendo aquele estereótipo de você ter que, pô, usar a reta de Simpson Wallace para resolver uma questão. Não é mais esse tipo de prova que o colégio naval tá apresentando pra gente. Isso não significa que a prova tá fácil, pelo contrário. Mas assim, não é mais aquele estereótipo do cara ter que, pô, pegar e saber desenrolar, sei lá, irmão. O cara tem que fazer teorema das medianas, tá ligado? O cara, pô, não precisa disso, entendeu? Mas é uma prova bem difícil, bem complicada ainda, e não só na parte de matemática, né, cara?
Então eu boto essa prova aqui na parte de muito sigma pra gente, porque, pô, o colégio vai muito sigma, viado. Tá, vamos ranquear a prova de praça agora, ó. Fuzileiro, vai aqui para Brasil Escola, acho que não teria muita discussão, né? Aí eu vou selecionar aqui, ó, EAN, ESA e EAR. Eu vou deixar as três provas aqui, certo? Por quê? Aqui temporariamente, né? Por quê? Vamos lá. EAN, ESA e EAR. Na teoria, era para a EAN ser mais fácil que essas outras duas. Era para a EAN ser mais fácil que a ESA e mais fácil que a EAR. Porém, se você pega, por exemplo, a EAN já tem mais matéria. Ela tem ciências, que é biologia, química e física. Ela tem português, ela tem inglês, ela tem matemática. Então ela já tem 6 matérias. A ESA tem 5, a EAR tem 4. Então começa por aí, né? E assim, a prova de matemática da EAN, ela tá no nível SpaceX, entendeu? A prova, alguns anos passados, a prova ia rasgando. A prova, pô, deu uma diminuída, porque senão a procura ia acabar, mas, tipo, tá rasgando ainda. A prova tá difícil, entendeu? Tá uma prova legal. A prova é muito acima do que era pra estar. Porque assim, não é que a carreira seja ruim, mas você começa como um marinheiro, você começa como se fosse soldado, né, cara? Então, assim, pelo nível, né, que a prova tá apresentando, é um pouco desproporcional. E eu coloco ela em padrão. Primeiro, pela quantidade de matérias. Segundo, pela dificuldade exclusiva em matemática, que realmente é complicado, entendeu? Mas assim, não é que biologia, não é que química, não é que física seja fácil. Na verdade, eu acho que química e física da IAN se assemelha bastante com a do Colégio Naval. Eu ainda acho que física do Colégio Naval acaba sendo mais difícil que a IAN. Mas química é bem igual das duas. A biologia das duas também era bem parecida até um pouco tempo atrás. Agora o Colégio Naval disparou bastante. Mas assim, cara, a prova da EAN é uma prova chata. Chata, tipo, muito chata, assim, no quesito de dificuldade, tá ligado? E entre EAS e AR, eu boto a AR aqui na frente. Por quê? Porque a AR, ela tem a parada do tempo. Você tem, tipo, 96 questões pra fazer em, sei lá, mano, 4 horas de prova. Eu acho é, tipo, 2 minutos por questão. Então, eu acho que o desafio da AR tá mais em você saber gerenciar o tempo, saber quais questões fazer. Porque na EAR, se você tem duas questões, tipo, se você tem uma questão, você não pode, sei lá, mano, é muito difícil você conseguir desenrolar a resolução da questão na hora. Você tem que ou já ter visto algo muito parecido ou algo muito igual. Porque se você precisar, tipo, criar uma resolução na hora de algo que você nunca viu antes, você vai gastar tempo. E tempo linear, pô, o tempo linear define se você passou ou não passou, entendeu? Então, eu acho muito importante você saber gerenciar o tempo na prova de ar. E na ESA, apesar de você ter uma matéria a mais na ESA, você não tem física. Na ER tem física, e a física da ER está vindo contextualizada, né? Então, assim, física já é uma matéria que embala muita gente. Quando contextualiza ela e você tem que fazer isso rápido, a questão contextualizada de física rápido, pô, embala muita gente. Então, assim, eu acho que é mais fácil, cara, ele bem em história e geografia do que ele bem em física. Só que se você pegar, por exemplo, o inglês da área é mais difícil que o da ESA, o português da ESA e da EAR são meio parecidos, apesar de eu achar que o português da EAR é um pouco mais difícil. Mas assim, a matemática da ESA é mais difícil que a matemática da EAR. Você pega, por exemplo, a prova do ano passado e a prova desse ano. A prova da ESA, ano passado, veio bem mais difícil que a prova da EAR. Não esse absurdo todo, mas bem mais difícil. E a prova da ESA esse ano também tá mais difícil que o CFS1 da EAR, entendeu? Você tem que ter um pouquinho mais de QI, entendeu? Não é muito diferente, não. Tipo, é porque a prova da EAR costuma ser bem mais, entendeu? Bate ponto, entendeu? Você tem que saber aplicar o bagulho mais direto, você não tem muito o que pensar. Na prova da EAR, na prova da ESA, no caso, né? Eu acho que por você ter mais tempo pra fazer a questão, você tem que pensar um pouquinho mais, entendeu? Então, assim, eu acho que a ESA vem atrás da EAR, mas as duas num nível bem parecido, e eu boto EAR na frente, eu acho que só muito por causa do tempo de questão, né, cara? Agora vamos lá, você tem a tríade aqui, EFON, aqui, ó, EFON, AF, Escola Naval. Escola Naval vem aqui para voltar com a ex, né, prova nível máximo. A AFA e a EFON eu coloco aqui muito Sigma, mas na frente do Colégio Naval. Só que eu boto a EFON atrás da AFA. Eita, eu boto a EFON atrás da AFA. Porque a AFA, ela tem as provas da Força Aérea, tanto a AFA quanto a EPICAR, quanto a EAR, elas têm um modelo bem exclusivo, né, cara? Que é, pô, você tem que saber, tá ligado? Fazer a questão rápido, você não pode ter erro, você não pode duvidar da sua resolução, você não pode errar conta, você tem que ser muito preciso, entendeu? E assim, isso dificulta muito o nível da prova, entendeu? Isso, cara, atrapalha bastante você fazer a prova na hora. E as questões da AFA não são fáceis, tanto que quem estuda para isso aqui, quem estuda para AFA, acaba pegando as questões da EFON, acaba pegando algumas questões da escola naval para treinar. Por exemplo, eu estudo para EFON, mas nem por isso eu vou deixar de fazer a questão da AFA, porque as questões da AFA são muito interessantes também.
Ainda mais com o agravante de você ter, se você se desafiar numa lista ali de exercício, a tentar treinar o tempo para fazer essa questão rápido, sabe? E muito por causa de você ter que fazer, pô, 64 questões e uma redação em, sei lá, cara, eu acho que é 5 horas de prova, só isso dificulta muito. E as questões da AFA não são fáceis, cara. As questões de matemática da AFA são difíceis, as questões de física da AFA são bem, né, contextualizadas, apesar da física de ser mais difícil, a física da AFA ela é bem contextualizada também. E fazer isso em pouco tempo é um puta de um desafio. Além do fato da redação da AFA ser chata, e o português também não ser muito bom, entendeu? Então, assim, eu acho que a AFA, ela acaba vindo na frente da EFON por causa disso. Não que a prova da EFON seja fácil, entendeu? Longe disso. Mas, assim, eu acho que a prova da AFA tende a ser mais difícil nesse quesito de tempo de prova. Se a gente for analisar a parte de, tipo, o conteúdo dessas provas, aí eu coloco a EFON aqui, até junto com a Escola Naval. Porque você pega a prova de física da EFON, já tá nível primeira fase física e MITA. Você pega a prova de matemática da EFON, já tá pau com a Escola Naval. Então, assim, eu acho que em questão complexidade da questão, conteúdo mesmo, eu acho que a AFA ela seria mais fácil dessas três. Mas analisando, pô, o contexto prova, a AFA não facilita, tá ligado? Eu não boto a AFA aqui junto com a Escola Naval, porque a Escola Naval realmente é bem, não vou falar bem mais difícil, mas assim, é complicada, né? É um pouco mais complicado. Então, assim, é tenso, né, cara? É tenso. Não que se você não estude pra AFA, você não vai passar na Escola Naval. Não é isso, mas, tipo assim, é notório que tem diferença, tá ligado? É notório. É que nem o cara que estuda pra ESA e pra EAR. Se o cara que estuda pra ESA passa na EAR, ele dá pra sentir uma diferença mínima, porque no caso aqui a diferença é um pouquinho maior, mas dá pra sentir uma diferença mínima, entendeu? Acho que é mínima aqui também. Mas dá pra sentir uma diferença mínima, entendeu? Mesmo quesito aqui, tá ligado? Ou o cara que, sei lá, ele faz SpaceX e CFO CBMERGE. A prova, no contexto geral, as duas têm uma dificuldade média assim parecida. Só que o cara ele pega para fazer uma prova do CFO CBMERGE, ele acaba sentindo que tem uma coisinha mais na SpaceX em tal matéria, ou ele acaba, o cara que vai fazer SpaceX, ele acaba sentindo que tem uma coisinha a mais em tal matéria. Isso é normal, nenhuma prova vai ser exatamente igual, né, cara? Mas assim, eu acho que essas três aqui ficariam em pé de igualdade, mas a Escola Naval realmente está um pouquinho acima, entendeu? Tá, vamos lá, vamos analisar agora sobre o SpaceX, Barro Branco, Enem Medicina, né, que é exclusivo, acho que eu botei aqui para quem quer fazer medicina, né, porque você tem que fazer uma prova não diferente de conteúdo, mas você tem que fazer uma prova melhor, você tem que estudar um pouco bem diferente aqui, o cara que vai fazer, sei lá, educação especial em Pindamonhangaba, tá ligado? Nada contra, né, se você for fazer esse curso, mas diferente, você tem que tirar uma nota diferente, e a USP, né? Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos analisar aqui os vestibulares, depois a gente fecha SpaceX e Barro Branco, certo? Ó, Enem, eu acho que o Enem vem aqui padrão, na frente da EPICAR. Por quê? Tá, se a gente comparar matemática da EPICAR e matemática do Enem, a EPICAR ganha. Se a gente comparar inglês da EPICAR e inglês do Enem, a EPICAR ganha. O português da EPICAR e o português inglês do Enem é bem diferente. O Enem ele acaba sendo uma prova muito ambígua. Só que assim, o Enem tem bem mais matéria que a EPICAR. O Enem tem física, o Enem tem química, o Enem tem biologia. O Enem, a prova de português, a prova de humanas do Enem é muito chata, é muito. Nossa, cara, é um inferno. É muito ambígua, cara. Você pega pra fazer a questão do Enem de português, que mistura com literatura, que mistura com artes. É uma merda de fazer isso aqui, entendeu? E, pô, as questões de física são contextualizadas, de matemática são contextualizadas, apesar de o cara que faz EPICAR, ele tá acostumado, né? Mas assim, o Enem também tem bem mais questão, é uma prova que você cansa mais que a prova do EPICAR, que você tem, pô, é muito mais continha, muito mais chata, então tem toda essa questão do cansaço de você fazer a prova de EPICAR. Mas assim, aqui eu tô falando de um cara que ele tira uma notinha boa no Enem. Não é um cara que vai tirar uma nota pra fazer medicina, mas não é um cara que, sei lá, vai fazer engenharia de pesca, entendeu? Tô falando de um cara que faz uma prova boa de Enem pra, sei lá, entrar numa faculdade de direito, ou fazer uma engenharia numa faculdade boa, ou fazer, sei lá, algum curso que, pô, seja um curso que tenha uma nota minimamente boa, entendeu? Não tô falando, porque se você for olhar, ai, Enem, nível, sei lá, fazer qualquer faculdadezinha em minha boca, Enem, pô, sei lá, cara, artes cênicas. Aí vai aqui pra cá, Brasil Escola, na frente do fuzileiro ainda vai Brasil Escola. Mas como a gente tá olhando, tipo, o Enem pra fazer uma notinha boa, vem na frente do cara, porque o cara tem que fazer uma boa prova aqui, né? E a prova já é chata. A questão da prova não é ser difícil, é uma prova chata, muito conteudista,
Você tem que ter a noção muito ampla de tudo e você tem que trabalhar muito no seu tempo, muito na sua paciência, entendeu? Você não pode errar coisinha boba na prova, entendeu? Aí a gente vem aqui, ó, para medicina. Cara, Enem Medicina eu boto aqui muito Sigma, na frente do Colégio Naval, na frente do Colégio Naval, na frente da EFON. Se eu botar aqui, ó, na frente da AFA, na verdade, cara, eu colocaria essas três juntas aqui, ó. Enem Medicina, AFA e EFON. Por quê? A EFON acaba sendo mais fácil de você passar, eu acho que eu esqueci de falar disso, né? Mas a EFON ó, acaba sendo mais fácil de passar porque a nota de corte não é muito alta. Você pega, por exemplo, o CIABA com umas 37, você já passa, e no CIAGA com umas 45, 46, você já fica bem tranquilo também, entendeu? E se você tirar a média, você passa direto. Ah, mas é tirar a média da EFON. Pô, cara, mas assim, ó, na moral, a prova de matemática da FUN tem questão fácil, questão difícil, questão de intermédio, tem questão de tudo. Não é possível, cara. Você consegue fazer 11 questões de matemática, 10, 11 questões de física. Você consegue, pô, sem muito estresse, 14, 15 de português. Inglês, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade em inglês. Eu não estudo inglês, né? Mas se eu pegar pra estudar inglês, cara, dá pra fazer, entendeu? Estudando certinho, direitinho, pô, alto nível, você consegue pegar a média no FON aqui, entendeu? Não é que seja fácil. Mas é mais fácil pegar uma média no EFON do que você, pô, fazer uma degustação de prova que nem você vai ter que fazer no Enem pra passar numa medicina, sei lá, mano, da UERJ, entendeu? Eu acho que a UERJ é vestibular próprio, né? Mas pra você fazer, sei lá, uma faculdade boa de medicina, você tem que degustar a prova do Enem, o que não acontece no EFON. Ah, mas degustar a prova de EFON é mais difícil do que degustar a prova do Enem. Ah, cara, eu concordo por partes, entendeu? Eu concordo por partes. Eu acho que assim, a dificuldade, cada prova tem uma dificuldade muito única. A dificuldade do Enem tá em você saber muito conteúdo, saber muito perfil de prova e ter saco. Você tem que ter pica pra acabar essa prova aqui. A Defon, você tem que ser bom, entendeu? Você tem que ser bom. Eu não tô falando que o cara que Defon, o cara da AFA, o cara do colégio naval, o cara da escola naval, o cara da EPICAR, eu não tô falando que esses caras vão ser pior que um cara que vai fazer Enem em matemática e física. Não, não tô falando isso. Tô falando que, pô, o cara que vai fazer Enem, ele tem que saber muito mais coisa do que o cara que vai fazer EFON, entendeu? Tipo, pô, você dá a questão da AFA de matemática, eu faço pra você. Agora me dá a questão de biologia do Enem, não faço, não chego nem perto, entendeu? Isso significa que eu sou mais burro que o cara que faz Enem? Não, isso também não significa que ele é mais burro do que eu. A diferença é que a gente se especializa em áreas diferentes. Esses concursos militares aqui acabam. Eita, esses concursos militares aqui acabam focando bastante na parte de exatas. O Enem ele foca muito em biológicas e humanas, entendeu? Então são áreas diferentes que você trabalha. E eu acho que a EFON trabalha uma área muito diferente do Enem. Só que o Enem ele ganha você no cansaço, ele ganha você em todo o resto, né? A EFON ganha você na complexidade. O Enem ganha em encher seu saco, entendeu? E para acompanhar o Enemzinho já, eu venho aqui na USP, ó. USP. E eu boto a USP aqui junto. Mais difícil que medicina Enem. Na verdade, eu vou botar. Ah, tá certo. Na verdade, ó. Deixa eu vou fazer um negócio aqui. Pera aí, ó. Eu vou vir aqui adicionar. Acho que aqui, né? Não, é aqui. Isso aqui, ó. Perfeito. Aí eu vou apagar esse cara aqui, ó. Beleza. Aqui, eu vou colocar provas gulosas, ó. Aqui, ó. Aqui eu vou colocar o Colégio Naval e aqui eu vou colocar USP Medicina AFEFON. Esses quatro aqui tá no mesmo nível e eu vou deixar o Colégio Naval aqui em provas gulosas, beleza? Colégio Naval o Colégio Naval tá mais perto daqui do que aqui. Só que aqui tá bem mais difícil que aqui, mas aqui tá bem mais difícil que aqui, então eu vou deixar desse jeito. A USP, cara, é aquele mesmo esquema, entendeu? Só deixa eu negociar aqui agora. Ah, consertei. Acho que consertei, vai lá. A USP, ela entra naquele questão do Enem, cara. São muitas matérias, acho que cai até educação física na USP vai cair esse ano, cara. Então, assim, são muitas matérias, sabe? Mas, assim, nenhuma chega a ser, por exemplo, você pega, pô, matemática da USP, não é tão difícil quanto a matemática da FON ou a matemática da AFA. Só que a matemática da USP é mais difícil que a matemática da SpaceX, por exemplo. Então a prova toda da USP a prova da USP quer que você seja um cara conteudista e que seja um cara bom em tudo. Você tem que ser um cara bom em tudo, entendeu? É a mesma pica da SpaceX aqui. Só que aqui você tem que ser um pouquinho mais bom, entendeu? Você tem que ser um pouquinho mais bom, tá ligado? Então, assim, creio eu, que a USP, Enem Medicina, a FIFON esteja aqui em muito sigma, todos no mesmo patamar, cada um com a sua dificuldade. É o que eu falei, não é que o cara da USP ele vai ser um cara tão pancado em exatas quanto um cara da AFA.
Mas o cara da AFA ele não vai ser um cara bom de humanas que nem o cara da USP é, entendeu? Até porque a prova da AFA não exige que você seja um cara bom de, sei lá. Pô, você não tem que ser um cara bom de geografia, um cara bom de filosofia pra passar na AFA. Do mesmo jeito que você não precisa ser um cara bom de matemática ou de física pra passar na USP, tá me entendendo? Pra concluir, aqui na SpaceX, ó, SpaceX Barro Branco. Eu vou botar SpaceX aqui em provas gulosas e vou colocar o Barro Branco aqui, certo? Por quê? Ó, a SpaceX. A SpaceX é na prova mais difícil que qualquer uma dessas aqui de baixo, apesar de eu achar que a SpaceX e o Enem é bem pau. Na verdade, eu vou descer a SpaceX aqui, ó, pra padrão. Por quê? É que se eu botar a SpaceX aqui, eu vou ter que botar o Enem aqui. E eu acho que o Enem não tá perto do colégio. O Enem não tá nem perto do colégio naval, nas matérias iguais, entendeu? Eu acho que só em biologia e química o Enem ganha, mas assim, independente, né, cara? Independente. Eu ainda acho que esteja aqui, na verdade, eu vou fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Aí, perfeito. Tá, beleza, tá. Então, ó, eu acho que o Enem é mais difícil que a SpaceX. Por quê? Por tudo que eu já falei, entendeu? É muita matéria, é um conteúdo muito conteudista, mas é uma prova muito conteudista. E assim, cai biologia aqui não cai biologia. A física do Enem é diferente da física da SpaceX, mas isso não significa que seja mais fácil, porque é uma física bastante contextualizada. A matemática do Enem é uma matemática bem mais fácil que a da SpaceX, mas é chata. O português do Enem, a parte de linguagens do Enem, eu acho mais difícil que a parte de SpaceX, entendeu? A prova de geografia da SpaceX eu acho que acaba sendo pior, mas a prova de história do Enem é pior. A prova de química da SpaceX e do Enem eu não conheço, sei que a da SpaceX é difícil, mas da Enem eu espero que seja igual. A redação do Enem é mais difícil. Então, assim, são provas muito diferentes, mas que você precisa ser um cara bom em quase tudo. Só que assim, áreas do conhecimento específico. Um cara da SpaceX ele não vai fazer uma prova tão boa de humanas quanto no Enem, né? Quanto um cara, tipo, o cara da SpaceX não vai ser o cara de humanas do Enem. E o cara de humanas do Enem não vai ser o cara de exatas da SpaceX, entendeu? Então, assim, eu acho que é um patamar justo. As duas aqui em pé de igualdade e o Colégio Naval na frente das duas. Ah, é porque eu sou clubista mesmo, o Colégio Naval vai ficar aqui. E o cara da SpaceX não passa no cara do Colégio Naval nunca, e o cara do Colégio Naval passa no SpaceX fácil, entendeu? Só ele estudar ali a matemática do ensino médio e completar o que não sabe. Eu vou fazer isso aí pra vocês, e ano que vem eu vou passar na SpaceX, top 20, e vou calar a boca de todo mundo que fala que o Colégio Naval é fácil. É isso aí mesmo, entendeu? E aqui o Barro Branco, cara, assim, matemática e física do Barro, fácil. Química e biologia também, entendeu? Português, inglês, pá. Geografia aqui é chatinha, tá ligado? Na verdade, eu vou botar o barro aqui, ó. Vou botar o barro aqui na frente do Epicar, que ó, perfeito. Por quê? Porque o barro tem mais matéria que os dois. Assim, a Ian tem uma matemática mais difícil que o barro. Só que a física do barro é uma física bem parecida com a da Ian. Só que daí tem Epicar, o moleque da Epicar, ele não vai saber. Pô, o cara, se fosse proporcionalmente, o cara da Epicar estaria na frente do cara do barro branco. Só que assim, o cara do barro branco tem bem mais matéria que os dois. O cara, tem sociologia e filosofia aqui. Tem administração pública, tem, pô, informática, tem coisa pra cacete aqui, entendeu? Assim, não é nada difícil. Na verdade, a maioria das matérias são intermediárias ali pra fáceis, entendeu? O bagulho do Barro Branco aqui tá em sociologia, filosofia e geografia, entendeu? História também é bem de boa. É, que eu não sou um cara muito bom de história. Mas assim, dá pra fazer, entendeu? A matemática, pô, eu peguei uma prova pra fazer, eu matei de cabeça. A física aqui também não é muito difícil. O português é muito difícil, o inglês é muito difícil. Então, assim, cara, prova assim, eu acho que tá no nível de igualdade com o Epicar, assim, nível de dificuldade proporcionalmente. E aí, aqui atrás, porque tudo que tem na EAN tem no Barro Branco, e no Barro Branco ou é o mesmo nível, ou é um nível um pouco acima. Tipo, a biologia do Barro Branco não é difícil, mas eu acho que ela é um pouquinho mais específica que a da IAN, entendeu? A matemática dela é mais difícil, mas a física do Barro Branco é minimamente acima da física da IAN. O português é minimamente acima. Então é nesses detalhezinhos aí que eu botaria o Barro Branco aqui na frente, entendeu? Mas assim, é coisa de detalhe. E aí, Picar vem aqui no mesmo nível do Barro Branco, eu acho, ou pra frente aqui, é por aí, eu vou botar no mesmo nível aqui, certo? Aqui, ó, mesmo nível. Perfeito, então. Então assim ficou o nosso ranking, né? Assim, se você acha que a SpaceX é mais difícil que o Enem, você me xinga aí nos comentários e dá engajamento pra mim e manda pro seu amigo concurseiro que acha que a SpaceX vem aqui, ó. Na verdade, a SpaceX que vem aqui, ó. Cadê? O que os caras falam? SpaceX aqui, ó. É a SpaceX, que, entendeu? A SpaceX acima de todas as provas. O cara da SpaceX acha que porque ele estuda pra SpaceX, ele é o mais pica de todos. Daí tem que criar um negócio escrito aqui SpaceX, entendeu? Mas assim.
O meu ranking ficaria mais ou menos assim, né? Com as PSX aqui embaixo, obviamente. Mas é isso, entendeu, cara? É isso aí. Eu vou fechar o vídeo aí, que eu tenho que editar essa bosta aqui. Eu fiquei. Eu sempre sem sacanagem, fiquei umas 2 horas e meia configurando o microfone. Eu ainda acho que fica uma bosta, entendeu? Eu tenho que cortar um monte de coisa, porque vai estar com ruído. E minha cadeira tá estralando aqui, ó. Cadê? Ó, tem a cadeira estralando aqui, vou ter que cortar tudo essa bosta, mas vai ficar legal. Me manda um pix aí e dá um engajamentozinho pra gente. Valeu, beijo, te amo. Depois de mais umas 3 horas editando isso aí, acabei, né? Aí eu vou falar pra vocês. Vocês estão começando a estudar aí, eu já estudou já, né? Eu já estuda, quer participar de uma comunidade que ajuda os outros, né? E fala umas asneiras de vez em quando. Vai jogar LOL também, né? De vez em quando, sabadão, tá ligado? LOLzinho, Valorant, pá, FIFA. Cola aí, link da descrição, pô, melhor comunidade de estudos do Discord. E quando vocês chegarem lá, fala que vocês vieram pelo Vini que sofre por isso. Tamo junto aí.